Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Você pode se assentar. Eu quero começar fazendo duas perguntas. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Que tem esse outro lado também, né, gente? Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder repartir do pão sagrado da palavra. Fico sempre feliz cada oportunidade que Deus nos dá, estar aqui com o pastor Clóvis, a família, a equipe, servir a igreja. Feliz de estar acompanhado dos meus amigos Marcelo Jamal, Marcos e a Débora Garcia, são gente especiais. Vim com uma missão hoje, né? O Jamal já era conhecido aqui, mas de apresentar o Marcos e a Débora. Gente, pensa numa turma de Deus, que eu tenho certeza que vai abençoar vocês aqui, né? Então, estou muito feliz por esse pacote todo. Bom, como normalmente, sempre que ministro, a gente tenta disponibilizar alguns livros. Nosso ministério é um ministério de ensino, e quando terminar a reunião, lá do lado de fora, nós vamos ter muita coisa boa. A maioria dos livros, né, você vai poder acessar por um preço muito barato. Tem livros de 10 e 20 reais lá, que a gente está vendendo em 10 vezes sem juros no cartão. Então, quer dizer, você não leva se não quiser. E se a coisa estiver muito difícil e você não puder nem pagar o valor que está lá, é só você chegar lá e dizer, ó, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor, nós vamos acreditar em você e estamos dispostos a fazer por aquilo que você puder, ok? A nossa intenção é servi-los. Infelizmente, eu não consegui trazer aqui hoje nossos livros novos. Agora, no mês de março, eu publiquei um livro intitulado Revelação, o Caminho para a Realização, um livro onde a gente fala sobre identidade e produtividade. No mês de abril saiu um outro livro, é o assunto que eu vou pregar hoje, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. E no mês de maio saiu aquele outro, Como Flechas. Esse eu escrevi com a minha esposa, é um material sobre criação de filhos. Tanto para você que está aqui como está em casa, se quiser, é só entrar no nosso site, orvalho.com, você pode ir direto, loja.orvalho.com. Nós temos um combo com os 3 livros, que sai por um preço mais acessível, comprados junto, e esse mesmo formato, para adquirir em 10 vezes sem juros, está lá à disposição. Nossa intenção não é fazer comércio, é colocar na sua mão ferramentas que ajudem a sua vida em Deus. E, importante que você saiba que, além de investir em você, no seu crescimento, ao adquirir lá no nosso site, você também está apoiando os projetos do ministério, ok? Então vamos lá, abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 56, 8. Esse vai ser o nosso ponto de partida. Salmo 56 é um salmo atribuído a Davi, especificamente atrelado a um episódio da vida de Davi que não está registrado, pelo menos não nesses detalhes na Bíblia, né, de quando Davi foi preso pelos filisteus em Gate. Nós temos informação deles fazendo de doido diante do rei de Gate, para que não se complicasse. Nós não sabemos se isso aconteceu na mesma ocasião, posteriormente, mas é um salmo escrito num contexto de aflição. Depois, com calma, você pode ler o salmo todo. Eu quero ir direto para o versículo 8, que diz assim: Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Eu quero tomar essas declarações de Davi pelo Espírito de Deus e quero que a gente comece considerando o que eu quero classificar de uma alegoria que ele estabelece aqui. Quando ele diz, contaste os meus passos quando sofri perseguições, não creio que ele está falando de forma literal. Minha esposa, ela costuma usar um relógio que tem um contador de passos. Ela quer ter certeza se todos os dias ela deu a quantidade mínima de passos, né? Andou o mínimo suficiente para se manter saudável. Deus não precisa de um contador de passos, nem para Ele, nem para ninguém. Ele é o Deus onisciente, conhece todas as coisas. Ele é o Deus presciente, Ele conhece de antemão o que vai acontecer. Ele já sabe todos os passos que você vai dar até o fim da sua vida. Ele não tem necessidade de contá-los. Particularmente, não creio que Davi esteja falando de algo literal. Ele está fugindo de Saul. Portanto, está distante de casa, distante da família, distante dos amigos. E acredito que isso é uma forma de dizer, o Senhor sabe há quanto tempo e quão longe de casa eu tenho estado. Ou seja, uma maneira de expressar que Deus
não apenas sabe pelo que ele passa, mas entende exatamente sua dor e seu sofrimento. É nesse contexto que ele diz, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Então ele pergunta, não estão elas inscritas no teu livro? Particularmente não creio que Deus tenha um livro literal para o registro de lágrimas, e nem que o ato de recolher as lágrimas no odre seja literal também. Por quê? Em primeiro lugar, porque não há nenhuma outra menção bíblica a respeito disso. E nunca tomei conhecimento de ninguém na história, em nenhum momento ou época, testemunhando, né, que Deus veio recolher de forma literal suas lágrimas. Algo que me chama a atenção desde a adolescência, que depois dos períodos de oração, adoração, buscando a Deus, muitas vezes me levantava ou ajoelhado ou prostrado no chão e me chamava a atenção, principalmente quando gastava ali um bom tempo, né, o fato de que o chão estava regado de lágrimas depois daquele tempo. Nunca vi nenhum anjo recolher essas lágrimas, nunca vi nenhuma delas desaparecerem, a gente tinha que limpar o chão depois, né? Não creio que ele está falando de algo literal. No entanto, mesmo depois de ter chegado a essa conclusão, já logo no início do meu ministério, de que Davi não falava de algo literal, a minha pergunta é, se há uma carga de simbolismo alegórica, qual seria então o significado disso? E eu me lembro que no início de 1994, talvez entre o final de março e começo de abril, eu estava conversando com outro colega pregador, falei para ele, cara, esse texto me chama a atenção, mas eu tenho a impressão, né, de que há um simbolismo aqui que eu ainda não entendi. E enquanto nós conversávamos, esse colega, ele falou, cara, eu ouvi uma pregação de um pastor norte-americano. Eu não soube na época e não sei até hoje quem é, então não posso nem dar crédito a essa pessoa. Mas ele me resumiu a mensagem, diz, o homem pregou exatamente em cima desse texto. E ele falou a respeito do odre, como uma figura que era algo comum dentro da cultura deles, embora não seja para a gente. O odre era um recipiente, uma espécie de cantil, feito com couro do animal. E na Bíblia você vai achar uma única menção de um odre contendo água, uma única menção de um odre contendo leite, e todas as outras, de forma abundante e recorrente, sempre referindo ao odre como contendo vinho. Jesus mesmo disse, não dá para pôr vinho novo em odres velhos, né? E porque a maior parte do tempo o odre está atrelado ao vinho. Porque os outros líquidos, água, leite, as outras coisas, poderiam ser guardados em qualquer outro tipo de vasilha ou recipiente. Mas o vinho, normalmente, ele era colhido no lagar, depois das uvas terem sido pisadas, espremidas, o suco da uva ter sido liberado. Esse suco era colocado dentro do odre, para que um processo natural de fermentação acontecesse. E uma das formas de você regular a fermentação é você limitar a quantidade de oxigênio ao qual o suco será exposto. Então ele era colocado dentro desse saco de couro, ele era fechado, a boca era lacrada, para que então eles pudessem controlar a fermentação. Essa é a razão pela qual ele estava diretamente associado ao vinho. Então essa pessoa me contando o que ouviu do tal pregador, dizia, assim como o suco da uva que vai para o outro é o fruto do esmagar das uvas no lagar, nossas lágrimas são fruto do esmagar das aflições em nossas vidas. Mas assim como o suco da uva, fruto do esmagar das uvas, ao ser colocado no odre, ele estava sendo depositado num ambiente de transformação, que era onde aconteceria a fermentação, o processo de mudança do vinho, do suco em vinho, e o resultado final era o vinho, que na Bíblia, Salmo 104:15, se refere ao vinho, né, como aquilo que alegra o coração do homem. Ele é uma figura de alegria, inclusive um dos símbolos do Espírito Santo. Esse camarada dizia o seguinte, que Deus também tem a capacidade de pegar as lágrimas, fruto do esmagar das aflições, colocá-las num ambiente de transformação, para que o resultado final seja alegria. O tema da minha mensagem hoje, e eu não quero usar essa alegoria de Davi como a fundamentação, eu quero deixar isso apenas como uma espécie de ilustração que te faça pensar nessa obra gloriosa de Deus. Mas o tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma a tristeza em alegria. Sabemos que Ele faz isso, não apenas por causa de uma possível interpretação desse texto, mas por causa de declarações e afirmações bíblicas explícitas. Por exemplo, em João 16:20, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 20, nós lemos Jesus diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará
em alegria. Quando eu era garoto, eu me lembro de uma canção que era uma menção a Jeremias 31:13, que diz: então a virgem na dança se alegrará, juntamente com os jovens, os velhos, e dizia: transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e lhes darei alegria em vez de tristeza. Ao longo das Escrituras, nós encontramos menções recorrentes de um Deus que transforma a tristeza em alegria. Que há um poder consolador por trás do Evangelho, ninguém pode negar. Quando Jesus vem a público e prega a sua primeira mensagem pública em Nazaré, sua cidade, a Bíblia diz que ele se levanta na sinagoga, ele abre o rolo do livro, né, do profeta Isaías, e o registro que nós temos em Lucas 4, da porção que Jesus leu, é do texto de Isaías 61, 1-3, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Embora a Bíblia fale muito sobre o ministério de cura física de Jesus, a primeira declaração daquilo que ele veio fazer foi curar os quebrantados de coração, consertar o lado de dentro. Ele diz: a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito angustiado. Depois de fazer essa leitura, Jesus afirma: hoje se cumpriu essa palavra. Basicamente ele estava dizendo: eu sou aquele que vem trazer o cumprimento dessa palavra. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 4, no Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Embora aqui a ideia de serão consolados pode parecer para alguns que o consolo seja só parar de chorar. Mas no registro do Sermão do Monte, feito por Lucas 6:21, ele diz: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Ou seja, o consolo não é apenas parar de chorar, é a troca, é a substituição ou a transformação da tristeza em alegria. É possível esperar alegria depois do choro. Salmo 126, 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então que Deus promove essa troca, essa substituição, mesmo a transformação de tristeza em alegria, é fato inquestionável. O que eu queria conversar um pouco com vocês hoje é sobre como Deus faz isso. Então, em julho do ano passado, eu me lembro, foi inclusive uma data que eu estive com vocês nessa conferência. Alguns dias antes de vir para cá, vim de carro com a família, né? Iríamos fazer uma gravação de outros 2 eventos online aqui na região. E eu lembro que alguns dias antes de sair de casa, eu acordei com um versículo forte no meu espírito. Como diria o mineiro, agarrado no meu espírito. Aquele versículo assim grudou em mim. Desde a hora que eu acordei, ele martelou, né, forte dentro de mim o dia inteiro. Era um pedaço de 2 Reis 20, verso 5. Quando o profeta Isaías, que já tinha dado uma palavra, um decreto de morte sobre o rei Ezequias, é enviado por Deus novamente, depois que Ezequias vira para a parede, ora, chora, ele volta com a mensagem que diz: vi as tuas lágrimas e ouvi as tuas orações, eu te curarei. Aquela frase, eu vi as suas lágrimas, parecia ser um letreiro de neon. Aquilo acendeu no meu espírito, dentro de mim uma convicção, uma certeza que ardia dentro de mim o dia inteiro. Deus vê as nossas lágrimas, Ele não é indiferente à nossa dor, Ele não é indiferente à nossa tristeza, Ele de fato, né, vê as nossas lágrimas. Eu não sei te explicar o quanto aquilo mexeu comigo, não se tratava apenas de uma empolgação humana, emocional. Meu espírito acendeu, encheu de fé com aquilo. No dia seguinte, porém, eu acordei com outro versículo dentro do meu espírito, que parecia ser totalmente antagônico ao primeiro. O texto era Malaquias 2,13, que diz: vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas e com gemidos, e eu, porém, não vos ouço. Eu falei para Deus: peraí, ontem o Senhor via as nossas lágrimas, hoje o Senhor não está mais nem aí para elas, tem algo errado. Eu já descobri que diante de toda aparente contradição, porque a Bíblia não se contradiz, o que nós temos é um desafio de interpretação. Eu não sei a forma e a maneira como Deus fala e lida com cada um, mas eu já descobri na prática do relacionamento com Ele, que quase sempre que Ele me apresenta 2 versões aparentemente contraditórias, Ele está me chamando a um desafio de interpretação.
E eu fiquei por dias pensando como conciliar essas declarações. Ele atenta ou não atenta para as lágrimas? Eu vim à viagem conversando com a minha família. Lembro que fizemos em São Paulo um culto na nossa família, com a família do meu pastor. E em algum momento ele falou: Luciano, quer compartilhar uma palavra aqui? Eu falei: quero não. O senhor compartilha a palavra e no fim eu vou compartilhar uma dúvida para ver se vocês me ajudam. E eu falei: peço ajuda aos universitários, a qualquer um que puder me ajudar. Como conciliar essas declarações? E a maioria me olhou com cara de: nunca pensamos nisso. Eu fiquei vários dias durante essas ministrações, inclusive no evento aqui, a gravação, pensando, sem chegar a lugar nenhum. Na volta, enquanto estávamos a caminho de Curitiba de carro, eu lembro de um momento na serra, já antes de sair do estado de São Paulo para o Paraná, eu falei para minha esposa, você pode assumir o volante e dirigir? Ela falou: cansou? Eu falei: você sabe que dificilmente eu canso de dirigir. Mas falei para ela: está baixando um download em banda larga aqui. E eu não posso deixar de escrever essas coisas, eu preciso que você assuma. Eu lembro que ela falou: não vai dizer que é o assunto do choro. Eu falei: o próprio. Nós trocamos de lugar, eu abri o computador e comecei a escrever. Ela falou: pelo jeito já temos uma mensagem para o culto de domingo. Eu falei: para o culto de domingo não, minha filha, para o mês inteiro. Eu passei 4 domingos pregando brincando o que eu chamei de a teologia das lágrimas. E desde o primeiro domingo eu entendi que eu não apenas deveria pregar aquela série de mensagens, mas escrever. Eu tenho o desafio de despejar tudo isso hoje, numa noite só, numa única mensagem. Então vocês me ouçam bem depressa, por favor. A primeira coisa que eu entendi é que existem tipos distintos de choro. Em 2 Coríntios 7,10, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Nós não podemos dizer que toda tristeza ou que toda lágrima, resultado desses tipos distintos de tristeza, sejam iguais. Aqui, quando Deus está falando de um tipo de lágrima que ele olha e chama atenção, ele está falando de um camarada que decidiu não necessariamente se conformar com uma situação terrível, mas que expressou diante de Deus tanto sua confiança como sua dependência, declarando: eu não posso mudar ou reverter o meu quadro, mas o Senhor pode. E ele chora expressando fé, confiança e dependência em um Deus que não é indiferente à nossa dor ou ao nosso sofrimento. Mas quando Deus fala para um grupo de pessoas dizendo: vocês cobrem o meu altar com choro, lágrimas, gemidos, eu não vos ouço, ele está falando com outro grupo que tem um outro tipo de choro. O verso seguinte, o 14 de Malaquias 2, começa com uma pergunta. Deus diz: e vocês perguntam por quê? Por que eu não vos ouço? Deus diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo: camarada, você não honra a aliança do casamento, atropela a sua família, quebra os meus princípios e agora acha que porque chorou diante de mim, tudo está bem. Deus está dizendo: é ruim, que vai ficar tudo bem para o seu lado. Um dia uma pessoa me procurou e falou: pastor, como já diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu falei: você está louco? Isso aí não está na Bíblia não. Ele olhou para mim e falou: tá não? Eu falei: não. Ele falou: mas bem que podia estar. Eu até hoje não sei se aquilo era brincadeira ou era sério. Mas sabe, alguns parecem acreditar que basta chorar feito criança mimada e que Deus vai fazer tudo que a gente quer. Embora Ele atente para as nossas lágrimas, a coisa não funciona bem assim. Dependendo do tipo de choro, Deus pode ser atraído, e dependendo do tipo, Ele pode permanecer indiferente. O livro de Gênesis nos declara no capítulo 27, no verso 38, a respeito de Esaú, depois que ele descobre que seu pai abençoou seu irmão Jacó. O texto de Gênesis diz o seguinte: e levantando Esaú a voz, chorou. Hebreus capítulo 12 interpreta isso. Depois de dizer no verso 16 que nós não podemos ser devassos ou profanos como Esaú, que trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, ele diz no verso 17 o seguinte: pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia diz: teve choro, sim, mas não houve arrependimento. Assim como no caso de Malaquias, quando o assunto é pecado, e quando o pecado cometido não foi seguido de arrependimento, Deus está dizendo: pode chorar o que você quiser, que eu não estou nem aí para as suas lágrimas. E há muita lógica por trás disso. Porque toda dor, tristeza e sofrimento que a humanidade passa hoje
é fruto, é decorrência do pecado inicial, o que a teologia chama do pecado original lá no Éden. O homem tem trazido para si problema atrás de problema pela sua rebelião contra Deus. Agora, a pessoa acreditar que ela insiste na rebelião, na quebra de princípios, se afastando de Deus, e apenas porque chorou está tudo bem, seria uma grande inocência. Há tipos de choro para os quais Deus não dará atenção alguma. Mas a boa notícia é que, não sendo o caso de pecado, de deliberada rebeldia, que não é seguida de arrependimento, nós precisamos entender e compreender que podemos sim chamar a atenção de Deus quando há lágrimas. Eu lembro quando adolescente, muitas vezes eu dizia para Deus, eu dizia: Senhor, o Senhor falou que ia tirar o Saul do reinado, porque ele não te obedecia, que ia pôr um homem melhor do que ele. Mas o Senhor botou um camarada lá que parece ter feito pior do que o primeiro. Quando você olha para cada um deles, há uma diferença enorme, não apenas no que fizeram. Quando falamos do erro de Davi, na verdade a gente pode aplicar aquele ditado popular, que você não pode julgar um time por uma partida, e sim por todo o campeonato. Você sabe o que a Bíblia fala depois do pecado de Davi? 1 Reis 15, verso 5, a Bíblia diz que Davi seguiu ao Senhor e obedeceu todos os seus mandamentos por todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Deus trata aquilo como exceção, não como regra. Quando falamos de Saul, desobediência não era exceção, não era a partida, era o campeonato. Era um posicionamento recorrente, mas não é só uma diferença de erros, mas de posicionamento. Você olha para Saul, quando é confrontado por Samuel, dizendo que o reino seria tirado, ele não demonstra um pingo de arrependimento diante de Deus. Quando Samuel vai sair e diz: você não vai a lugar nenhum, me honra diante do povo. É como se ele dissesse: e daí que eu não estou bem com Deus, vamos manter a moral diante de todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Quando Davi peca, o Salmo 51 é escrito como uma expressão do seu arrependimento. Ele diz logo no início: contra ti, e contra ti somente eu pequei. Ele fala para Deus. O medo dele não era perder o reino. Aliás, quando você olha na rebelião de Absalão, a maneira como ele abandona o palácio e sai, ele está dando um perdido naquilo tudo, né? Se não são seus homens lutar pelo reino, ele mesmo não se defenderia. Mas o desespero de Davi no Salmo 51 é dizer para Deus: não retires de mim o teu espírito, e nem tampouco a alegria da tua salvação. Qual a diferença entre um time e outro? É que alguns lamentam a perda em termos de consequência que o pecado trouxe, mas não da essência do problema. Esaú chora o fato de que agora ele não tem a bênção, sem nunca ter lamentado a essência do pecado, que foi desprezar o próprio plano e o propósito de Deus. Dá para entender a diferença? Eu tenho visto muita gente que, quando flagrada em alguns tipos de pecados, eles simplesmente choram. Nunca confessaram, nunca abandonaram, nunca lamentaram aquilo, mas quando são descobertos, choram. A consequência, não a essência. A Bíblia diz que Esaú chorou, mas não houve arrependimento. Algumas pessoas falam a respeito do pesar de Judas, classificando como remorso, não como arrependimento. Feita essa distinção, eu queria falar um pouco a respeito do processo. Nós precisamos compreender o processo. Mais ou menos no início de 2006, isso deve ter acontecido entre março ou abril, eu lembro que era o feriado da Semana Santa. A gente tinha completado ainda nem um ano como igreja em Curitiba, e nós fizemos um evento envolvendo a nossa igreja de Curitiba e algumas das igrejas que plantamos na região ou associadas conosco. E um dos vários preletores que recebemos no nosso evento foi meu amigo Marcelo Jamal, que está aqui hoje. Em algum momento, Jamal deu uma escorregada fora do trilho da mensagem, que eu decidi rotular de um deslize profético. Normalmente ele tem uma linha de raciocínio, né, muito firme, sem sair dela, mas de repente ele sai do assunto que está falando e ele cita o Salmo 35, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu lembro que eu nunca tinha pensado nisso até aquele dia. Eu lembro do Jamal dizendo: gente, será que essa frase do choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, é literal? Ele diz: não creio que o choro tem um prazo de validade de no máximo 24 horas, e que tudo se resolva a cada dia. Isso não contradiz só a prática da nossa experiência, os textos da Bíblia que falam de gente que chorou muitos dias. Ele falou: então, se isso não é literal, é simbólico. Se é simbólico, qual é a simbologia? Eu lembro dele dizendo: luz na Bíblia
fala de revelação. Trevas, que é a ausência de luz, fala de ignorância. Aliás, Paulo cita isso em Efésios 1. Quando ele ora pelo Espírito de revelação, ele diz: sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. No capítulo 4, quando ele fala dos que estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, a Bíblia diz que eles estão entenebrecidos no entendimento. Entendimento em trevas. Ele diz: o que nós temos aqui é um entendimento de que o choro prevalece no ambiente de ignorância, mas que a alegria de Deus, ela tem a capacidade de entrar num processo onde é a revelação da palavra. Eu lembro que eu olhei para aquilo e falei: uau, nunca ouvi isso antes. Eu estava empolgado, curtindo a revelação. E aí, do mesmo jeito que ele deslizou, ele voltou. E na hora de voltar, ele só parou e falou: eu não tenho mais nada a falar além disso, porque eu estou aqui apenas como um profeta. Ele apontou o dedo para mim, sentado na primeira fila, e falou: o mestre é você, e quem vai escrever um livro inteiro a respeito desse assunto é você. Eu não acreditei. Eu não sabia nem isso que tu está falando, como é que eu vou escrever um livro inteiro? Os anos se passaram. E quando eu terminei de escrever o livro em setembro do ano passado, o Espírito Santo falou comigo: você lembra disso? Eu vi a cena toda. Eu falei: não lembrava disso. Ele diz: eu quero que você leve luz da minha palavra a corações de pessoas que precisam de uma visitação sobrenatural de alegria. Eu estou aqui hoje cumprindo esse comissionamento, estou fazendo o que eu vou chamar de uma espécie de tutti-frutti. Para falar do processo, eu vou pegar aqui um monte de coisa e despejar ao mesmo tempo. O choro tem prazo de validade. O prazo não é necessariamente o dia de 24 horas com anoitecer e amanhecer, mas está condicionado à entrada da revelação. Dito isso, a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o choro, ele não precisa necessariamente ser uma conformação com derrota ou com fracasso. Ele pode ser o desabafo, uma confissão de limitação e de insuficiência que clama pelo socorro e intervenção de Deus. Quando Ana chorou diante de Deus enquanto clamava por um filho, ela não estava lamentando um quadro que jamais seria mudado. Ela foi chorar diante daquele que podia mudar a sua situação e que mudou. Em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi e os seus homens, depois de uma tentativa de sair à guerra junto com os filisteus contra Saul, eles são dispensados, voltam para Ziclag. A Bíblia diz: quando chegam, descobrem que a cidade tinha sido destruída, queimada, mulheres e crianças, todos tinham sido levados cativos pelo inimigo. A Bíblia diz em 1 Samuel 34 que Davi e os seus homens choraram até não ter mais forças para chorar. Gente, eles não pararam de chorar porque foram consolados. Pararam de chorar porque não aguentava mais continuar chorando. A dor de todo mundo, de ter chegado descoberto, não apenas a cidade, suas casas destruídas, mas a família levada embora cativa, foi ao ponto deles chorarem até não conseguirem mais chorar. Nós não podemos negar uma realidade bíblica de que mesmo aqueles que servem a Deus serão expostos a momentos de choro e lágrima, mas o que eu e você precisamos entender é que na vida do crente o choro não pode, não deve ser ato contínuo. Em 1 Samuel 36, na sequência, a Bíblia diz: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. E aqui nós temos o ponto de virada. Davi faz duas perguntas para Deus: Senhor, eu devo levantar e perseguir os inimigos? A segunda pergunta: conseguiríamos alcançá-los? Eles estavam com pelo menos 3 dias de dianteira na frente de Davi. Embora Davi só fez 2 perguntas, Deus dá 3 respostas. Eu deduzo, não posso falar isso com toda certeza, que Deus respondeu a pergunta que Davi não teve coragem de fazer. Deus disse: sim, você deve persegui-los. Resposta número 2, sim, você irá alcançá-los. Resposta número 3, e você vai recuperar tudo e todos. Talvez Davi tivesse: será que essa é uma missão apenas de vingança ou haverá restituição? Deus se antecipa e diz: haverá restituição plena, haverá restituição completa. Eu citei antes o rei Ezequias, para quem Deus diz: eu vi as tuas lágrimas, ouvi as tuas orações, e algo que eu e você precisamos não apenas saber, mas entender, é que nossas lágrimas podem provocar mudanças. Essas mudanças podem acontecer nas circunstâncias, mas elas podem se processar de uma outra forma. Algumas vezes Deus vai trazer mudança do lado de fora, exterior, nas circunstâncias. Mas há momentos onde Ele vai trazer mudança interior, do lado de dentro.
independente das circunstâncias. Talvez um dos exemplos mais clássicos disso seja o momento em que Jesus, no Getsemane, diz diante de Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Talvez esse seja um dos textos bíblicos que as pessoas mais me perguntaram ao longo do meu ministério: pastor, o que é que significa passar o cálice? No ensino do próprio Jesus, cálice fala de dor, de sofrimento. Quando ele está dizendo, mas seja feita não a minha, mas a sua vontade, ele está externando um dilema diante da cruz que o aguarda, ele como homem. Aliás, Hebreus explica isso. Hebreus capítulo 5, dos versos 7 a 9, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos dias da sua carne, está falando dele como homem, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. A explicação está aqui do que era o clamor do Getsemane. E outra, alguns acham que a menção de que Jesus chorou está lá só em João 11:35. Jesus chora sobre Jerusalém, Jesus chora no Getsemane. Aqui ele apresenta um forte clamor com lágrimas. O texto diz: e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Eu me lembro, na adolescência, a primeira vez prestei atenção nesse texto. Aprendeu obediência. Falei, pera. Fui falar com meu pai, que era um amante das Escrituras. Falei, papai, tem alguma coisa errada aqui. O texto está dizendo que Jesus aprendeu obediência lá no Getsemane. Ele foi obediente a vida inteira, ele nunca pecou. O texto não está dizendo que ele não conhecia a obediência antes. Quando está dizendo que ele aprendeu a obediência, está falando que ele aprendeu o mais alto nível da obediência. Você vai entender isso quando Paulo escreve aos Filipenses e diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando o texto diz obediente até a morte, está falando do mais alto nível, da mais alta expressão de obediência que até então ele não tinha praticado. E ele não apenas aprendeu a obediência, mas o texto diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus chora diante de Deus, é ouvido pela sua piedade, mas Deus não mudou aquela circunstância. Deus olhou e disse: meu filho, é melhor mudar você do que mudar a circunstância. Então, se por um lado nós podemos saber que haverá momentos onde Deus muda as circunstâncias, haverá momentos na minha e na sua vida que mesmo não mudando as circunstâncias, Deus vai nos mudar em meio às circunstâncias. Mas não é só um ou outro. Eu já tive experiência de orar por alguma coisa que Deus não mudou. Ele me mudou no meio daquilo, mas depois de ter me mudado no meio daquilo, lá na frente Ele também mudou a circunstância. Às vezes pode ser tanto um como o outro. Mas a verdade é que se nós não separarmos, não fizermos essa distinção em algum lugar, nós podemos entrar num caminho contraditório daquilo que nós cremos. Mas pastor, Deus muda circunstâncias? Claro que sim. O texto que eu citei de João 16:20, Jesus disse: em verdade, verdade lhes digo, vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Ele estava falando da sua morte. Por que os seus discípulos chorariam enquanto o mundo faria festa? Por conta da circunstância da sua morte. Mas quando Jesus diz: mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, Ele está dizendo: mas a minha condição de morte não será permanente, ela será temporária, e quando a circunstância mudar, o humor de vocês muda junto. Porque aquilo que os afligia não mais irá afligi-los. Mas dizer que essa é a única maneira que Deus muda a tristeza em alegria, porque Ele mudou a circunstância que nos entristecia para uma circunstância que nos alegra, seria incompleto. Esse é um dos aspectos, é uma das facetas. Mas no clássico texto de Abacuque 3, o cântico de Abacuque, Abacuque 3, de 17 a 19, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado, numa época em que toda a economia dependia da agropecuária. Ou seja, falando uma linguagem atual, o camarada está dizendo: ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, ou como dizia a geração dos meus pais, que tudo vá para o beleléu. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos meus lugares altos. Sabe do que ele está falando? De uma alegria que não é circunstancial. Ele diz: e daí que o mundo está desmoronando, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar em Deus. Ou seja, Deus pode trazer alegria ao meu e ao seu coração, independente das circunstâncias que nós enfrentamos. E sabe, nós precisamos entender essa verdade, porque ela é um degrau para o que eu quero falar na sequência.
Quando falamos do processo, eu destaquei anteriormente que há tipos distintos de choro e também de tristeza. Mas nós também precisamos reconhecer que há tipos distintos de alegria. Em João 15:11, Jesus diz assim: tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está falando, minha alegria, a alegria de vocês. Nós temos alegrias que são naturais. Quando Deus criou Adão, lá no Éden, antes da queda, Adão está em plena comunhão com Deus, tudo perfeito no plano espiritual. Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só. Ali não era apenas sozinho, mas também solitário. Deus disse, você está totalmente preenchido na vida espiritual, mas eu quero te dar um presente relacional. E Deus decidiu lhe dar uma esposa. Deus está dizendo, eu quero que você tenha uma outra alegria, além da minha presença. E não há problema em ter outras alegrias, desde que elas não concorram e não disputem com a presença de Deus, que é a fonte da verdadeira alegria. O problema é quando o homem decide procurar outra fonte de alegria proibido. E aí nós vamos ser além da alegria espiritual em Deus, além da alegria natural. Gente, Deus olha para Adão e diz, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Vamos pensar na variedade? Deus podia ter feito uma única fruta, com todos os nutrientes, vitaminas que a gente precisasse, num único tipo de cor e cheiro. O pastor Marcos hoje estava explicando para a gente como o organismo reage diante dessas questões da nutrição e porque nós somos de frutas de épocas diferentes, para trabalhar aspectos diferentes. Mas vamos imaginar que o Deus Todo-Poderoso desse um jeito de colocar tudo numa fruta só, com uma única cor e cheiro. Gente, eu acho que seria um tédio. Comer todo dia para sempre a mesma fruta. Eu não sei se eu estou advogando aqui os sindicatos mais gordinhos, mas Deus caprichou na variedade. E vai ter dessa cor, daquela cor, desse cheiro, daquele cheiro, desse sabor, daquele outro. Deus está dizendo, meu filho, além da minha presença, eu quero que você tenha outros prazeres. Dá para entender isso? Em setembro do ano passado, eu fui quase à loucura. Vivi uma experiência que eu nunca tive. Me tornei avô. Eu e minha mulher entramos na adolescência. Gente, pensa num negócio, é inexplicável. O Cláudio estava me perguntando como é. Eu falei, cara, não consigo te explicar. Eu sei que eu mandei fazer uma camiseta. Você não manda em mim, você não é minha neta. Nesse nível. Pensa na alegria. Agora, qualquer outro avô que não ama, não teme, não obedece a Deus, provavelmente teve uma alegria muito parecida. Talvez ele não teve a consciência da bênção geracional, alguns elementos que nós temos, mas ele vai ter alegria, porque nós estamos falando de um tipo de alegria que é natural. Mas Deus nunca quis que vivêssemos apenas de alegrias naturais. Elas poderiam ser algum tipo de alegria adicional, desde que não concorresse com a principal. Mas é quando o pecado entra, eu quero chamá-lo de um terceiro tipo de alegria, tirando a espiritual e a natural. O pecado é o que eu vou chamar de a falsa e temporária alegria. E ele tem sido a razão de toda dor e de todo sofrimento. Quando nós pensamos nessa perspectiva, é insensato tentar buscar apenas alegrias naturais, como se Deus existisse apenas para nos abençoar com essas coisas e não com a verdadeira fonte de alegria que é a sua presença. Ele até pode mudar circunstâncias, mas não são circunstâncias mudadas, que normalmente são alegrias naturais, que nos preenchem. Jesus diz, é quando a minha alegria preenche a alegria de vocês, que a alegria de vocês vai ser completa. Ou seja, ninguém vai ser realizado, ninguém vai ser preenchido só com a alegria natural. Dá para entender isso? O melhor que seja a vida da pessoa. É aí que talvez vai fazer sentido a declaração de Davi no Salmo 16, que eu vou explorar daqui a pouco no verso 11, quando ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria. Ou seja, plena alegria só com ele. Quando a gente parte dessa linha de raciocínio, o que eu e você precisamos entender, que a alegria não pode ser, não na vida do cristão, meramente circunstancial. Filipenses 4:11, Paulo diz, digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode repetir isso comigo? Diga, aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação.
Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que isso é algo que se aprende, não é automático. Não é porque um dia você foi à frente, ergueu a mão, entregou a vida para Jesus, que agora isso automaticamente está aí. Isso é fruto de um processo de aprendizado, de amadurecimento. Mas nós podemos entrar num lugar em Deus, onde a nossa alegria, o nosso humor não é definido pelas circunstâncias. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É por isso que você vai ver Paulo e Silas na cidade de Filipos, depois de ter sido presos injustamente, açoitados, ninguém tratou suas feridas, estão com os pés pendurados no tronco, mas a Bíblia diz lá, pela meia-noite, os dois não dormiam, não deixavam ninguém dormir, oravam e cantavam louvores. Quando você olha para a igreja do Novo Testamento, esses camaradas viviam a dimensão de alegria intensa, poderosa, sobrenatural. E como disse um certo evangelista norte-americano, se não há alegria na sua vida em Deus, você deve estar com algum vazamento em algum lugar. Porque sabe, há algo que eu e você precisamos entender. Paulo continua e diz no verso 12 de Filipenses 4, eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Paulo se aprendeu a viver contente, aprendeu o segredo. Fala logo o segredo, Paulo. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. A maioria de nós lê a frase tudo posso como fosse posso realizar. Ele não está falando de posso realizar, ele diz posso aguentar, posso suportar. Ele diz e daí que tem perrengue, e daí que tem dificuldade, e daí que tem circunstância difícil. Eu vou me levantar para dizer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado na malhada, nos currais não haja gado, e daí? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Os discípulos de Jesus voltam numa determinada ocasião empolgados. Diz, Senhor, no seu nome, os demônios submetem. Nós estamos amando o ministério, cura, milagre. Demônios saindo, eles estão empolgados. Jesus diz, para, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele diz, você pode até se alegrar com boas circunstâncias, com intervenções divinas, mas sabe, nós somos parte de uma geração que está acreditando e propagando um evangelho transgênico, um evangelho humanista, um evangelho antropocêntrico, que parece que Deus existe para ficar mimando o homem, fazer só o que ele quer e não o que ele precisa. Eu e você precisamos entender que a maior dádiva, a maior fonte de alegria, a salvação, é o resgate do relacionamento com Deus, são as certezas eternas. Jesus está dizendo, se alegrem pelos nomes escritos no livro da vida. Aí o camarada vem para o culto, não consegue erguer a mão, não adora, não canta. Aí você fala, o que foi? Está difícil. E eu digo, e por acaso tu está indo para o inferno? Não, fui salvo. E isso não é motivo de alegria. Irmãos, algo precisa mudar. Eu não estou aqui para dizer que Deus não vai mudar circunstâncias e dessa forma trazer outras alegrias. Mas isso nunca foi o centro, isso nunca foi o principal e jamais será. Nós precisamos voltar à nossa verdadeira fonte. No Salmo 16, 8 e 9, Davi diz, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ele não está dizendo que não passaria por circunstâncias difíceis, mas diz, porque eu tenho o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não importa o que aconteça, eu não vou ser abalado. Ele não está dizendo, eu não vou ter problema. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas ele diz, mas tenha bom ânimo. Outro dia alguém falou, mas ele era Jesus. Eu falei, por isso disse o que disse. Não apenas que ele teve, mas que nós podemos ter. O mesmo João que escreveu isso lá no seu evangelho, ele registra na primeira epístola, lá no capítulo 5, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é apenas aplicar fé para mudança de circunstâncias, é ter uma fé inabalável, independente das circunstâncias. Esse dia alguém falou, pastor, escreveu o livro por causa da pandemia. Eu falei, não, essas verdades estavam na Bíblia antes da pandemia, nós vamos precisar delas depois. Eu falei, embora foi um bom momento oportuno para voltar a falar dessas coisas. A maioria de nós perdeu gente preciosa e amada. Não dá para dizer que naturalmente são dias de alegria. Nós temos isso, gente que por anos construiu um negócio que de repente está assistindo ruir, está enfrentando necessidades financeiras. Mas são em momentos como esse que nós precisamos lembrar que, independente das circunstâncias, nós temos a fonte da verdadeira alegria. Eu tenho conhecido pessoas
que viveram situações que nenhum de nós vai classificar como melhor de Deus. É um cônjuge que surta, que se rebela contra Deus, que abandona o casamento, que trai, e de repente essa pessoa começa a agir como se não existisse mais motivo para viver. Meu querido, deixa eu te dizer, por maior que tenha sido a sua dor, há um Deus que ainda cura feridas de forma sobrenatural. Há um Deus que apresenta razões para viver que são mais do que apenas boas circunstâncias. Tem gente olhando para um negócio ruim na pandemia dizendo: pastor, minha vida acabou. Eu digo: você está maluco? Seu propósito se limitava apenas a uma fonte de recurso financeiro ou é maior do que isso? Ou nós vamos esquecer o Deus do livro de Jó, que depois do camarada ter perdido tudo, se levanta restituído com o dobro de tudo. Nós precisamos crer num Deus que muda as circunstâncias, mas num Deus que nos preenche, independente das circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Depois de dizer: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. No verso 9 do Salmo 16, Davi diz: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Não é a alegria que vem de fora para dentro, circunstâncias boas, favoráveis. Ela brota de dentro para fora. Ela brota da fonte, do lugar da presença de Deus em você, e ela vai atropelando as circunstâncias do lado de fora. Quando eu olho para esse mesmo salmo, é logo na sequência, no verso 16, que ele vai dizer: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude e alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Um dia alguém falou: pastor, a vida cristã tem lutas. Eu falei: todas temporárias. As delícias de Deus são eternas, perpétuas. É por isso que Paulo dizia: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Não faz sentido para mim um crente jogar fora sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus, toda a eternidade e alegria plena, por causa da dificuldade de um momento. Ele nem entendeu quem é Deus como preenche, e nem entendeu os desdobramentos eternos. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo que a nossa verdadeira alegria procede de Deus. Atos 5,41, falando dos apóstolos, diz: eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Irmão, você olha para a igreja do início, os camaradas eram imparáveis. Foram presos injustamente, apanhavam, torturavam, eram ameaçados. Estavam felizes, porque a alegria não dependia apenas das circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. Aliás, há uma relação muito forte na Bíblia entre a alegria e a pessoa do Espírito Santo. Atos 13:52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é alegria. Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Nós somos parte de uma geração que fala da ação, da pessoa, da obra, do poder do Espírito Santo, mas parece que não manifesta sua alegria. Parece que só depende de tudo estar favorável para conseguir viver a alegria. Hebreus capítulo 1, verso 9 diz: Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os seus irmãos. Aliás, uma das declarações que Jesus lê e declara se cumprir sobre si, é o que Isaías profetizou. E disse lá no capítulo 61 que eu mencionei antes, o Senhor diz: eu vim curar os quebrantados de coração, consolar os que choram, né? Ele diz: pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Nós precisamos voltar a agir como esses crentes. Eu me lembro, mais ou menos quando tinha em torno dos 18 anos de idade, eu passei por uma situação, hoje talvez com toda a bagagem e experiência de vida, 30 anos depois, não consideraria tão dolorosa, mas naquela época foi devastador. Eu ainda era solteiro, morava na casa de meus pais, e lembro de um dia que não tinha ninguém em casa e eu fui passá-lo a orar. Eu fui por um momento, eu não chamo nem de oração, eu chamo de choração. É quando você só vai reclamar com Deus. Senhor, o Senhor viu o que aconteceu? É quase uma forma de dizer: o Senhor não viu não, você não tinha deixado acontecer. E eu estou ali dizendo para Deus: está ruim, está doendo, está isso, está aquilo. Irmão, até hoje não sei o que aconteceu. Alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória. E a glória de Deus encheu aquela sala. Eu não sei te explicar. A única coisa parecida, se eu for tentar usar uma explicação natural, foi a primeira vez que depois de adolescente fui para a praia, em Ubatuba, e uns amigos do meu primo resolveram me batizar, o que eles chamavam.
Eu, como crente, até achei, né, que era uma linguagem espiritual. Nenhum deles era crente. O batizar, o mar estava de ressaca, ondas de quase 2 metros de altura. Eles me agarraram pelo braço e perna e foram me deixar debaixo de uma onda que quebrou em cima de mim. Eu rolei naquela areia sem entender o que estava acontecendo. E quando eu tentava levantar, vinha outra onda e bum, me fazia rolar de novo. Era uma onda atrás da outra despencando em cima de mim. Eu não tinha noção da força do mar, nunca tinha entrado no mar de ressaca. Parece que o que acontecia naquela sala era parecido. Mas as ondas não machucavam, eram ondas de glória. A presença de Deus me encheu de uma forma, era tanta alegria que eu não consigo sequer ousar tentar descrever. Eu nunca tinha visto isso na vida com ninguém, mas eu me via rolando no chão e rindo sem parar. Eu ria a ponto de doer o estômago, eu ria. As experiências que eu tinha tido até então de ser cheio do Espírito me levavam a falar em línguas. Nesse dia eu ria. E quando depois de várias daquelas ondas, finalmente eu me recuperei e levantei tonto do chão sem entender o que estava acontecendo. A circunstância não tinha mudado, era a mesma. Mas tudo havia mudado dentro de mim. Havia uma alegria sobrenatural. Havia uma vontade de zombar daquela circunstância. Eu ficava pensando como que aquilo me derrubou. Eu não conseguia entender o que havia acontecido. Mas o óleo da alegria havia sido derramado. E naquele dia foi o início de uma lição. De que eu e você não dependemos de circunstâncias favoráveis para viver a alegria. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria muito de te encorajar, se você puder, a depois adquirir esse livro lá no site, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. São 9 capítulos tratando de verdades bíblicas que vão trazer luz, revelação da palavra. E quando a luz da palavra entra, as trevas da ignorância se dissipam. Mas por hora, eu queria lembrar você que, se embora a introdução, a entrada do pecado no mundo trouxe junto consigo toda dor e sofrimento, o plano de Deus foi alterado e comprometido quando chegar a plenitude da redenção. Tudo aquilo que entrou com o pecado, inclusive a morte, sai quando o pecado for extirpado. É por isso que Isaías, 700 anos antes de Cristo, já havia profetizado. Isaías 25:8 diz: tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Apocalipse 7:17 diz: Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá um dia onde toda dor, todo sofrimento será definitivamente extirpado. Até que esse dia chegue, porém, quando as coisas irão de fato mudar. Apocalipse 21:3 diz que Deus mesmo será o nosso Deus, habitará com os homens, estará com eles. O verso 4 diz: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas até que esse dia chegue, onde Deus enxugue dos nossos olhos toda lágrima, o que eu e você precisamos saber hoje é que Ele recolhe essas lágrimas e põe num odre. Ele quer levá-las para um ambiente de fermentação, de transformação, para que o resultado final seja o vinho, alegria proveniente da ação do Espírito Santo em nós. Ao longo da caminhada eu tenho visto Deus trazer alegria mudando circunstâncias, mas eu tenho visto Deus promover alegria independentemente das circunstâncias. E a questão não é se vamos ou não vamos chorar, isso é fato. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:15: chorai com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Isso não significa que tem algumas pessoas que choram e outras se alegram. Todo mundo vai viver esse aspecto cíclico da vida, que se alterna entre alegria e choro. Eu mencionei que em setembro do ano passado nós tivemos, eu e minha esposa, uma das maiores alegrias da nossa vida com a chegada da nossa neta. Mas num período de 10 dias apenas de diferença, nós tivemos uma grande dor, porque meu sogro
O pai da minha esposa faleceu. A dor de um evento não tirou a alegria do outro. A alegria da chegada da neta não tirou a dor do luto e da perda. Nós vivemos num curto espaço uma mudança enorme de sentimentos. Parece que num dia a gente lembrava de uma coisa, havia alegria, no outro lembrava da outra, havia dor e tristeza. Eu não vim aqui dizer que não haverá tristeza. Deus só transforma a tristeza em alegria, porque ela ainda é parte da nossa vida. O que ela não pode ser é ato contínuo. Não estou dizendo àqueles que viveram perdas de pessoas queridas que vocês devem pular ou negar o luto de forma alguma. Isso é parte do processo. O luto tem que ser vivido. Nós precisamos aprender a chorar e lamentar. O que nós não podemos é deixar que o choro seja ato contínuo, que ele paralise a nossa vida. De vez em quando eu preciso lembrar algumas pessoas que perderam familiares queridos. Tem mais gente da sua família viva, esperando você se levantar e se colocar de pé. A vida continua. Mas sabe, apesar de reconhecer que Deus traz esse tipo de mudança também em circunstâncias, nós podemos saber que independentemente das circunstâncias, nós podemos ser sobrenaturalmente preenchidos. Eu quero crer que você que está aqui nos acompanhando hoje no culto presencial, vocês que nos acompanham pela internet, os irmãos de Campo Limpo e Itupeva que nos acompanham, que a presença de Deus quer se manifestar de uma forma sobrenatural, não apenas no ambiente, mas no seu coração. Talvez alguns de vocês possam vivenciar algo parecido com o que aconteceu na sala da casa dos meus pais. Talvez outros de vocês, debaixo do efeito, do entendimento, do impacto da palavra liberada, da fé que ela gera, vão ter mudanças progressivas a partir de agora. Eu não sei como as coisas irão acontecer para cada um, mas eu e você podemos não apenas ser consolados por uma declaração. A minha, a sua fé pode ser inspirada, provocada, ativada para correr para Deus, para agarrar naquele que é a fonte da verdadeira alegria, daquele que diz que na sua presença há plenitude de alegria. Depois de ter pecado, parte do choro de Davi foi dizer: não retires de mim o teu espírito. Ele sabia que ali era a fonte da verdadeira alegria. Ele diz: não retires de mim a alegria da tua salvação. Eles não tinham a consciência de salvação que nós temos, mas já havia uma declaração profética. A maior alegria que eu e você podemos ter e carregar é não apenas do aspecto da salvação que já vivenciamos, mas de tudo aquilo que nos aguarda. E daí que ainda haverá lutas e dores. Nós temos consolo ao longo do caminho. E depois do consolo ao longo do caminho, no final do caminho, Deus extirpará, Deus vai arrancar, remover, enxugar toda lágrima. Enquanto nós esperamos com expectativa esse dia, dizendo: essas palavras são fiéis e verdadeiras, são fiéis e verdadeiras, nós vamos viver a ação e a intervenção de Deus de forma sobrenatural. Às vezes eu ouço relatos de crentes desses lugares do mundo onde a igreja ainda é perseguida. E eu sinto vergonha de mim e de nós, do nosso comportamento, não das pessoas. Quando vejo diante de tudo que passo e enfrentam essas pessoas dizendo: Deus é bom, a sua bondade dura para sempre, Deus é fiel, não importa o que aconteça do lado de fora, nós pertencemos a um Deus que é bom, que cuida de nós. Eu digo: o que aconteceu com o nosso evangelho? Mas a verdade é que Deus tem liberado sua palavra para trazer não só alinhamento doutrinário, mas para alinhar nosso coração com Ele. Eu não sei quanto tempo leva para a circunstância mundial que estamos vivendo mudar. Quer ela seja rápida ou demorada, e você ainda temos uma fonte sobrenatural de alegria. Eu gostaria que por alguns instantes você orasse. Orasse, como diz o mineiro do interior, orasse com força hoje. Dizendo: Senhor, eu clamo o teu toque. Independente de haver ou não mudança de circunstâncias, eu clamo o teu toque. Eu quero que algo mude dentro de mim. Eu quero ser preenchido de forma sobrenatural com a plenitude de alegria. Eu quero a sua alegria, tornando a minha alegria completa.
Vamos falar com Deus. Levante sua voz. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero te dar liberdade. Ore como você achar melhor. Em pé, sentado de joelho, em voz alta, em voz baixa, né? Ore com a sua mente, na linguagem da sua mente, o português. Ore no Espírito Santo, em outras línguas, se o Senhor assim te conduzir. Mas eu quero que você ore e deixe a presença de Deus te envolver. Enquanto oramos, vou pedir que os músicos sintam a vontade para cantar ou só para tocar, como Deus os dirigir. Mas a princípio eu não quero que você cante com eles. Depois de orarmos, sim, em algum momento nós vamos fazer declarações juntas, juntamente com eles cantando. Mas por enquanto ore, exponha-se, renda-se ao Deus que se move nesse lugar. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito de Cristo, Espírito de gozo, abre os nossos olhos para não apenas entender a verdade exposta da Tua palavra, mas para recebê-la com aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Oramos que a Tua palavra alinhe a mente e o coração, que ela libere fé, que ela traga consolo, que ela nos empurre para esse lugar de correspondência contigo hoje. Oramos pela manifestação do Teu poder. Eu sei, meu Deus, que a Tua palavra é seguida por meio de sinais que acompanham. Eu oro que o Teu poder seja desatado de forma sobrenatural. Eu oro que também haja mudança de circunstâncias, que haja cura nesse ambiente, mesmo à distância, para aqueles que nos acompanham. Que haja intervenções nas famílias, que haja provisão sobrenatural. Mas Deus, muito mais do que qualquer circunstância mudada, nós clamamos por mudança interior. Clamamos por veste de louvor em vez de espírito angustiado. Clamamos por óleo de alegria em vez de pranto. Clamamos por consolo sobrenatural. Clamamos por uma reconexão ao Senhor, a fonte da verdadeira alegria, da plenitude da alegria. Estende a Tua mão, manifesta mais uma vez a Tua bondade e misericórdia, a Tua graça infinita. Que nessa noite todo sofisma, todo engano, toda mentalidade errada seja quebrada, dissolvida pela revelação da Tua palavra. Que o fôlego de vida seja soprado pelo Teu Espírito em nós. Pai, eu oro por enchimento do Espírito Santo. Eu oro pelo fruto do Espírito, que é a alegria. Eu oro pela manifestação da força sobrenatural do reino de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.